Eu assumi o meu primeiro cargo de liderança aos 22 anos. E nesse vídeo você vai ter o passo a passo para também chegar lá. Imagine só, 22 anos, pouca experiência, muito pouco conhecimento, eu só tinha um diploma. E fui convidada para liderar um time com mais de 50 pessoas. E nesse primeiro time, nessa minha primeira experiência na liderança, eu tinha um grande desafio. Uma equipe que não tinha engajamento, com uma alta rotatividade. E um mês depois de muito trabalho e dedicação, mas eu vou te contar qual foi o segredo, nós batemos um recorde. Pela primeira vez, essa equipe atingiu um padrão de qualidade. Eu não me orgulho de dizer que errei muito no processo de liderança. E como tua mentora, eu estou aqui para te mostrar quais são os acertos que tive e também os erros que você não deve cometer na sua primeira equipe, mas principalmente como chegar lá. Você já deve ter percebido que diploma pouco importa. Na verdade, não foi o diploma que me fez ser convidada para liderar, porque junto comigo tinham outros profissionais que tinham diplomas ainda melhores do que os meus. Tinham se formado em faculdades mais bem renomadas, tinham cursos, intercâmbios, e eu não tinha nada disso. Nesse momento, eu estava inclusive terminando a faculdade de algumas matérias que eu tinha de dependência, que eu não tinha conseguido terminar. Então, qual foi o diferencial para uma garota com pouca experiência começar a liderar pessoas que tinham o dobro da sua idade? E eu te digo, eu tinha atitude. Liderança não é sobre cargo, de maneira alguma, nem sobre idade e nem sobre experiência. Tem a ver com influência. E talvez isso seja muito clichê para você já tenha ouvido, mas é verdade. Essa influência vem da atitude, de tomar a frente. Na época, eu era estagiária e eu tomava a frente, eu assumia o risco, eu fazia diferente, eu mudava coisas. Eu não ficava atenta somente às tarefas que tinham me denominado. Eu lembro que o teste que eu estava fazendo, eu estava testando, uma nova forma de fazer, eu fazia em 30 minutos iniciais do meu turno, para poder me dedicar todo o restante a aprender como liderar, a aprender sobre aquelas pessoas, a aprender com os outros líderes como fazer. E eu vou chamar esse passo a passo de o caminho 3S. Preste muita atenção. O primeiro S é: seja impecável com a sua palavra. Nunca diga algo que você não vai dar conta de fazer. Se você disse que iria, vá. Se você disse que faria, faça. Simples assim. Prometa pouco, cumpra tudo e surpreenda as pessoas. E aí vem o segundo S. Sempre dê o melhor de si. Se te disserem para correr 1 milha, corra 2. Sempre faça a mais. Sempre deixe as pessoas surpreendidas. Nunca faça apenas o que lhe é esperado de você. Eu lembro que nessa época eu não tinha nenhuma obrigação de aprender o operacional. Eu estava nessa empresa como estagiária. E se você já foi estagiária numa empresa, numa fábrica, vai entender que você não pode pegar muito no pesado. Você fica ali meio que figurativo, como um vaso figurativo, observando, anotando, analisando e fingindo que você está fazendo alguma coisa. Mas nesse caso, eu botava a mão na massa, porque eu estava a fim de aprender. E já tinha entendido que se eu quisesse liderar alguém, eu precisava saber fazer aquilo que eu iria direcionar. E foi batata. Quando eu fui convidada para liderar, foi esse o feedback que eu recebi. Aos 25 dias do estágio, recebi essa oportunidade
E a pessoa que viu potencial em mim disse: eu olho para você e vejo que você não faz somente o que lhe é pedido. Você sempre está fazendo algo a mais. E o último S é o S de sirva. O que significa servir? Eu sei que você já deve ter escutado falar que a liderança servidora, você deve servir para ser líder, mas não confunda as coisas. Servir não tem a ver com ser servo do outro, do que fazer o trabalho que o outro deveria fazer, do que ficar preso no operacional. Não tem nada a ver com isso. A liderança servidora tem a ver com ser útil. Eu nunca me perguntei se aquilo que eu estava fazendo estava no meu escopo de atividades. Eu nunca me importei com isso. Eu estava interessada em ser útil, em fazer algo com o tempo que eu tinha ali. Se era limpar o chão, pouco importava. Se era substituir um funcionário que faltou, não me interessava. Eu estava ali para usar o meu tempo para ser vista como uma excelente profissional. E foi assim que eu me tornei líder pela primeira vez. E se eu puder te dar um último conselho, seria um quarto S. Siga esses passos e se surpreenda, porque em muito pouco tempo você será líder. E nós nos vemos no próximo vídeo.